dessa palestra e a gente pode continuar fazendo novamente outros encontros. Eu fico muito agradecido e muito feliz de poder apoiar e poder participar e contribuir com algumas pequenas coisas aqui desde a Europa e dar um ponto de vista talvez diferente, né, e com um enfoque bem empresarial, como você comentou, e também com uma visão de logística, né, de supply chain. Atualmente, sim. Professor Nicolás, até me desculpe interromper, só um último adendo. A proposta realmente é essa, né? Nós aproveitarmos justamente os achados, os ganhos, na medida que você for avançando aí nas suas pesquisas, na medida que você for avançando nas suas experiências, nós faremos vários drops e várias inserções a partir da sua experiência in loco, já não vamos esperar você retornar para o Brasil. Inclusive, alguns meses atrás, quando o professor Nicolás veio até a minha sala dizer assim, olha, eu recebi essa proposta, estou indo para lá. Eu falei, olha, a gente realmente, para nós, é um pepino muito grande, porque é um coordenador extremamente válido, assim como os nossos coordenadores técnicos, e não tê-lo aqui conosco, sim, é um problema. Mas, por outro lado, vamos fazer uma limonada, uma caipirinha desse limão, né? E o próprio professor Nicolás já se dispôs a fazer isso e trazer para a gente em loco, ou seja, o estado da arte. Então é um privilégio. Professor Nicolás, então já fica para todos os amigos que estão aqui na nossa live, né? Saber que isso vai acontecer e na medida que isso for avançando, nós teremos o privilégio de acessar isso on time e online. Professor Nicolás, está com você. Muito bom. Obrigado, Alexandre. É isso mesmo. Eu estou trabalhando realmente numa parte na parte de gestão, né? Eu ocupo agora um cargo de presidência numa empresa internacional alemã que tem diferentes filiais no mundo todo, também no Brasil. Eu fiquei responsável de abrir uma filial também no Brasil, e agora eu tenho a gente está encarando um projeto de digitalização da empresa na forma logística, né, e que como isso vai acabar mudando muito isso a nossa forma de trabalhar no dia a dia. E em cooperação com isso, a gente tem a universidade que está nos apoiando aqui em Hamburgo para fazer esse estudo de digitalização para a empresa, né? Então, são algumas pontas que a gente está trabalhando bom, e alguns outros planos, né, que sempre tem sempre ideias, e eu acho que tanto a área acadêmica quanto a área profissional vão da mesma mão, né? Então, tem muito potencial para ser explorado. Eu preparei uma breve apresentação, prometo não me estender muito realmente, eu vou resumir ela em basicamente três pilares, três questões principais. A primeira delas é dar para vocês mostrar um pouco qual que é o cenário atual, ok? Eu estou aqui desde janeiro, aqui em Hamburgo, e teve a oportunidade, ou talvez digamos assim, o destino de poder acompanhar essa nova situação que estamos vivenciando todos, desde o início, né, quase antes do Ano Novo Chinês, e passar para vocês uma ideia sobre o que está acontecendo hoje na Europa e na Alemanha, que é um dos principais centros logísticos da Europa, sempre com vista, assim, enfoque para o continente de América do Sul, né? Então, dá uma perspectiva também como a gente está enxergando o Brasil. Em segundo lugar, oferecer para vocês um pouco assim, o dia a dia empresarial que está vindo, fora os fatos e os números, né? Assim, o dia a dia, como as empresas estão se adaptando e, como bem o professor Alexandre comentou, com limões, como fazer uma caipirinha. Qual foi o cherry picking, digamos assim, as oportunidades que as empresas europeias observaram e estão adaptando-se aqui rapidamente dessa crise, digamos, o que elas ganharam num curto prazo para poder confrontar essa situação e sair para frente. Eu tenho alguns exemplos aí já para mostrar. E por último, eu vou brincar um pouquinho com a nossa imaginação. Então, eu preparei 4 cenários possíveis que a gente pode enfrentar daqui no médio prazo, curto, eu diria que médio prazo, onde podem se alterar as principais
organizações, né, e a nossa principal estrutura capitalista que a gente tem hoje, como isso nos pode afetar tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então, deixar viajar um pouquinho mais a imaginação para explorar um pouco realmente os cenários que podem acontecer. Estou aberto realmente o tempo inteiro para fazer questionamentos, perguntas, críticas, o que for. Não tem que esperar até o fim da apresentação nem da fala para poder comentar. Então, por favor, assim que tiver alguma questionário, alguma pergunta, podem colocar aqui no lado. Daí eu vou pedir ali se podem me avisar se eu não percebi ou se eu não vi para poder fazer a pergunta e seguir em frente. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Eu vou compartilhar agora aqui minha tela com vocês. Esse aqui é um primeiro início, digamos assim, um kickoff do que a gente vivenciou nos últimos quase que 80 dias. Todo mundo sabe, né? Mas com uma precisão quase que milimétrica, as maiores bolsas no mundo começaram a ter uma queda bem logo depois do Ano Novo Chinês. Tá? Então aqui eu coloquei simplesmente os tirados nessa semana, né, os últimos relatórios aí do Google, né, aparece, né, a evolução das bolsas, dos mercados bursáteis, né, e tanto o índice na Alemanha quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos ou no Japão, quase que uma data específica, bem a partir do dia 20, 22 de fevereiro, todas começaram a ter uma quebra, né, uma queda em simultâneo. E isso é um evento que acontece, que não é tão comum. Tá? As bolsas, normalmente, elas se compensam umas com as outras, às vezes por ter objetivos ou commodities diferentes, às vezes por ter, logicamente, alavancados por empresas diferentes, mas aqui todas começaram a ter um movimento em queda a partir do final de abril. Por que isso aconteceu? Bom, todo mundo, mais ou menos, ou quem está um pouquinho informado, viu que digamos assim, o início desse vírus que a gente está confrontando hoje, foi bem no final de dezembro, início de janeiro. Mas por que em fevereiro, né? Porque a China já tinha começado a sofrer as consequências, só que vinha com um ritmo bem separado do resto do mundo, né? E todos os anos a China comemora o Ano Novo Chinês, né? Que sempre acontece nos primeiros meses, entre final de janeiro e início de fevereiro, e já nesse momento, já no final de janeiro, já começamos a sentir nas importações da China, toda digamos assim, a troca comercial que se tem com a China já começou a ter um impacto forte, porque começamos a sentir que as empresas estavam fechando na China, que as empresas estavam com menos importação, né? Só que esse fato do início digamos assim, do que hoje é a pandemia foi subestimado. Foi subestimado porque se falou no momento, desde um ponto de vista comercial, né? Estou falando do ponto de vista empresarial, porque se acreditava que, bom, vai começar a reduzir um pouco ao volume de negócios por causa do Ano Novo Chinês, e não por causa da origem de um vírus que estava chegando no mundo, né? Então, quase sempre, a maioria das empresas exportadoras chinesas costumam sempre abaixar um pouco o seu ritmo de produção em vésperas do Ano Novo Chinês, e elas param completamente durante um pouco mais de uma semana, são 10 dias, 12 dias, né, que as empresas ficam completamente fechadas e depois retomam a produção, retomam os embarques. Então, acontece sempre que tem
tem uma quebra muito forte bem no início, no início de fevereiro ou final de janeiro, das empresas e que o mercado está acostumado com o novo chinês. Então, sempre as programações de compra, as programações de embarques, as programações financeiras são todas em função desse ano novo chinês que acontece sempre. Como essa queda começou a sentir-se um pouquinho antes por causa dessa febre, do coronavírus, foi subestimado comercialmente e se pensou, bom, vamos fechar um pouquinho antes esse ano as empresas, esperando que esse coronavírus que se está falando por ali, lá no início de janeiro, já assim eles conseguem fechar as portas, né, um pouquinho antes das empresas, os funcionários descansam uma semaninha mais nas suas casas e depois o ano novo chinês volta a ser ao normal. Né? Isso foi, em poucas palavras, o que a indústria europeia estava comentando na meados de janeiro. Bom, esse ano antecipou um pouco por causa de um vírus meio estranho ali, mas a gente vai continuar trabalhando normalmente, antecipamos um pouco então essa quebra e já no início de fevereiro voltamos a tudo vapor para continuar com nossas importações, com nossos negócios com a China, etc. Né? Curiosamente, eu estava participando de um workshop bem no final no início de fevereiro, para ser mais preciso, bem na primeira semana de fevereiro, com uma empresa que faz assessoria de coaching, né, e de treinamentos para crises, né, então para pensar um pouco fora da caixa, né, e a gente reuniu várias pessoas do conselho, várias pessoas da empresa, e fizemos um desses treinamentos a portas fechadas, por 48 horas. O fato interessante foi que naquele momento, quando fiz esse workshop, éramos em 8 pessoas, e já existia o coronavírus na China. Já se estava falando sobre o coronavírus na mídia, e se nos pediu para a gente colocar diferentes cenários que podem acontecer. Recessões em alguma região, quebra de algum tipo de indústria, né? Por exemplo, a indústria da informática vai começar a entrar em queda, ou a indústria madeireira, etc. Né? Então fizemos um pequeno brainstorming, umas simulações, né? Mas ninguém na sala teve a mínima, digamos assim, imaginação para acreditar que 4 semanas depois o mundo ia estar no meio de uma crise global jamais antes vista, jamais antes enfrentada, né? Porque eu acho que foi um impacto, uma situação tão forte que algumas das pessoas têm um pouquinho mais de experiência trabalhando, outras um pouco menos, né? Mas eu trabalho também com pessoas que têm 50 anos na função, né? 50 anos nas empresas, nas universidades, e ninguém viu alguma coisa semelhante, né? Eu acho que nem não entrava dentro do nosso dia a dia um evento de tais consequências. Então, passado esse workshop, finaliza o Ano Novo Chinês. Finaliza o Ano Novo Chinês e todos estamos meio que esperando, ok, então agora eu vai começar a retomar a economia. E foi o efeito exatamente que vocês conseguem enxergar aqui nos índices bursáteis, né? Quando para a China voltar, que é meados, final de fevereiro, aí quando o mundo espera, agora o chinês começa a produzir de novo, eles vão nos suprir com todos os bens que nós precisamos e nós vamos continuar exportando para os chineses, começa a perceber, olha, veja bem, não só não nos recuperamos do tal de coronavírus que estamos aqui, senão que a gente espera que as empresas continuem fechadas por mais 2 semanas. Aí a resposta aqui na Europa foi, mas como assim? Continuar fechado após do Ano Novo Chinês? Mas vocês já tiveram uma semaninha de férias antes, né? Que é tudo isso de continuar esperando? A economia não pode aguentar uma coisa assim. E na mesma semana aconteceu, começaram a pipocar alguns casos de
de mídia, né, e das empresas que estavam pensando, nossa, um caso aqui, outro caso aqui, né, e se começava a falar sobre questão de que o vírus pode se espalhar, né, pelo menos no ambiente empresarial, né, no ambiente assim, dos negócios do dia a dia. E à medida que iam passando os dias, começávamos a ler nas notícias, nossa, tem 20 infectados na cidade. Primeiro aqui na Alemanha, a primeira cidade a registrar infectados foi Munique, e foi uma empresa, coincidentemente, com funcionários que estavam voltando da China. E se achou no momento que, bom, vamos controlar essa situação, vamos fechar essa empresa, vamos colocar esses 20 funcionários numa clínica, a porta fechada e pronto, acabou-se, né? Não temos mais corona. Só que não. Só que começou a espalhar-se cada vez mais, começamos a escutar as notícias de outros países que começavam a ter, a Itália, o norte da Itália, que foi um dos primeiros, tudo, e as empresas continuavam num ritmo normal, digamos assim, essa informação do coronavírus já começava a estar todos os dias nas notícias, de começo a fim, mas as empresas simplesmente não pararam. A gente continuou no mesmo ritmo, as universidades continuavam pesquisando a um ritmo normal e todas as pessoas continuam assistindo. É mais, as companhias aéreas, os centros turísticos, por exemplo, nessa época, uma época bem pesquisada para fazer turismo de inverno, né? Muitas pessoas aqui na Europa vão esquiar nos Alpes, né? E assim foi que de uma semana para outra começaram a exponencialmente subir os casos, até que chegou um ponto onde começou a chamar a atenção de entidades regionais, né? E de controladores europeus, e já se falava de uma expansão de epidemia na Europa, e cada vez foi avançando mais. Muito bom. Ao mesmo tempo, se observou um fenômeno muito interessante de se mencionar, né? O WTI é o índice global do petróleo, digamos assim, do barril de petróleo cru, né, que se comercializa no mundo, e que ele é um termômetro, digamos assim, para as indústrias e para o negócio, porque de uma forma ou outra tudo acaba tendo algum tipo de influência na área de supply chain management, né? E não falo isso porque eu sou um apaixonado pelo assunto, mas sim porque tem até as digamos, instituições e entidades que não são diretamente relacionadas, são de alguma forma indiretamente relacionadas ao índice do petróleo, porque isso controla os nossos negócios, controla os nossos custos, né, de transporte aéreo, marítimo, ferroviário, fluvial, realmente é um índice que todo mundo começa a acompanhar, porque não são simplesmente as empresas de petróleo que dependem do WTI, né? Não é só a Petrobras ou a Repsol na Espanha, ou a BP, né, aqui na Europa, que são os que estão olhando o WTI. Assim, o mundo inteiro olha o WTI, porque o mundo inteiro depende desse bendito de preço. E é um bendito de preço que ele vem oscilando muito ultimamente, né? Tive suas épocas um pouco mais fortes, um pouco mais ruins, mas coincidentemente ele começa a ter a mesma quebra de preço junto com as bolsas, junto com os efeitos do corona, né? E ele começa a ser negociado a cada vez preços menores. Por que aconteceu isso? No momento que a economia começa a dar uma certa esfriada por aquele medo que inicia-se na China, e se expande rapidamente, as empresas começam a bloquear, né, companhias aéreas, começam a bloquear as transportadoras, começam a bloquear, né, e a produção de petróleo, ela é uma máquina que não pode ser ajustada diariamente como você ajusta a produção de carros. Não, você ajusta, digamos assim, você seta a produção para uma quantidade de milhões de barris por dia, e não é tão simples assim que você consegue ajustar para cima ou para baixo,
né? E isso faz o quê? Isso impacta diretamente nesse WTI, porque quando você tem uma produção muito alta e a demanda começa a baixar, o que acontece com o preço? Ele começa a baixar também, né? Porque assim, você colocando uma oferta muito alta e uma demanda em queda, você começa a se estocar de produto até que ele começa a perder valor, né? E isso é quase que um mercado de concorrência perfeita. Então ele começa a baixar, e isso não faz mais do que deixar os mercados com mais medo, com mais receio de que o que acontece agora? Os mercados estão caindo, o petróleo está baixando, a Petrobras, que estava valendo 35, começou a valer R$ 12, R$ 10, né? Quase estava naquela época de 2008, que era uma ação da Petrobras, 1 litro de pódio, e começa a perder valor de uma forma abrupta, e isso acaba impactando as empresas de companhia aérea, onde eles falaram, ok, não, então a gente não vai, paramos o abastecimento das aeronaves, paramos o abastecimento e paramos a compra de futuros, porque normalmente as empresas garantem, digamos assim, cercam o risco, né, faz o que a gente fala de um hedge, né, comprando futuro desses commodities. Então, a maioria das empresas aéreas, como as empresas de navegação marítimas, como muitas outras, compram o que venderia a ser o futuro. Então, eu compro o barril, né, eu garanto o meu preço, comprando uma opção, né, daqui a 2 meses. Né, ou a 3 meses. Essas opções, então, o valor delas começa a ficar obsoleto, né? Quem vai querer efetuar uma oferta de compra de um barril a $50 quando o mercado está cobrando por ele $20. E isso acaba só aumentando o tamanho do buraco, né? Até que eles, acredite-se ou não, mas os níveis chegaram quase a valores históricos de zero, né, onde o barril está custando hoje uma fração do que estava custando há 2 meses atrás, né? Então, isso acabou forçando as empresas a pararem realmente a produção, né, a pararem os investimentos, e isso acaba sendo que é uma roda, né, uma acaba impactando a outra. Bom, desde o ponto, eu acho que a principal indústria, desde o ponto de vista do supply chain, que foi impactada, foi a indústria aeronáutica, né? A aeronáutica foi a indústria que mais sofreu, está sofrendo nesses momentos. Alguns de vocês podem ter pesquisado, visto um pouquinho na televisão, ouvido na rádio, ou na internet, num podcast, né? Mas a indústria aérea realmente é o que está causando mais medo atualmente entre as indústrias existentes de logística e é uma indústria base de suporte para todo o comércio de globalização como a gente conhece ele hoje, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês brevemente em números o que a gente está vivenciando agora, ok? Como que está a nossa previsão, tá? Isso aqui são números oficiais de IATA. Para quem não conhece, IATA é a Associação Internacional de Aviação de Transporte Aéreo, tá? Aí estão todos os números oficiais de transporte aéreo para todos os países, para todo o mundo. Todo é registrado através do IATA, não tem nada que foge do IATA. A previsão global do número de passageiros para 2020, antes da pandemia, era de 4,72 bilhões de pessoas que tinham pensado que iam viajar nesse 2020. Tá? 4,72 bilhões de pessoas iam viajar de avião, digamos assim, bem mais da metade da nossa população, ok? Eu diria que eu tenho uns 70% da nossa população e estava dentro da programação para viajar nesse 2020. E, ao mesmo tempo, a previsão de faturamento dessas empresas de aviação para o 2020 representava mais ou menos na faixa de 581 bilhões de dólares. Tá? Isso para, assim, em termos de assim, que a gente conhece, isso representa muito mais do que o próprio PIB de vários países, né?
580 bilhões é uma cifra astronomicamente absurda, né? Onde é claro que as empresas hoje é o mercado que elas estão abrangindo, mas representa muito para nosso dia a dia, para nossa economia. Né? Após das previsões, claro que isso que eu estou apresentando agora, digamos assim, o que vai ser após, não é meramente uma especulação, que é baseado também em relatórios e informes do IATA, mas ainda a gente não conhece o fundo do buraco, ou como aqui a gente chama na Alemanha, a gente não chegou no topo do morro para ver efetivamente o que vai acontecer, né? Mas a previsão hoje, a previsão ao dia 27 de abril, é de que o número de passageiros para 2020 caia para 2,16 bilhões. Tá? Isso significa que um 55% menos de passageiros no mundo inteiro. 55% menos de passageiros no mundo. Tá? E, por outro lado, o faturamento das empresas de aviação vai perder mais de 300 bilhões em faturamento de dólares, né? Chegando para uma expectativa perto aos 267 bilhões até agora, final de abril. Tá? Isso são cifras, são dados que assustam muito, que realmente nos deixam com a boca aberta, e a gente acaba realmente pensando o que vai ser de toda essa economia que está por trás. Isso que eu vou explicar aqui um pouquinho com algumas imagens, alguns gráficos. O mercado por região. Tá? Nesses números que eu apresentei, eu vou fazer uma pequena divisão de qual que são os faturamentos e os impactos, né, no número de passageiros, um pouco assim no mundo, dividido por algumas regiões. Né? Então, só 23% de tudo isso, né, está dentro do que vendria, do que a gente chama hoje como a parte mais populosa do Pacífico da Ásia, né, que vendria a ser a Austrália, China, o Japão, a Malásia, Singapura, Coreia, né, eles têm um impacto de quase 23% a menos em passageiros e 50 bilhões menos de faturamento. O resto da Ásia, que é um pouquinho menor, 9%, e depois aqui a área europeia, também um impacto gigante em passageiros, que vai ser a Áustria, a França, a Alemanha, né, a Holanda, a Espanha, Suíça, a Suécia e o Reino Unido, de 24% e 37 bilhões. É quase o mesmo número de passageiros, um pouquinho menos em faturamento. O resto da Europa também bastante empatado. O Oriente Médio também, com Bahrein, Iraque, Irã, Kuwait, que são os países mais ricos, com uma queda de 23%, né? E Canadá, Estados Unidos e América Latina cortou ali a América Latina também, uma perda mais ou menos estimada em 10% de passageiros até esse momento e 21 bilhões. Né? Então, somado tudo isso, dá um pouco os resultados que eu mostrei anteriormente. Só que isso aqui não deixa de ser um chute, certo? Atualmente, hoje, existem 5.000 a 5.500 companhias aéreas no mundo, tá? Que fazem tanto transporte de passageiros, transporte de carga. As companhias aéreas comerciais, que são como a Latam, que a gente conhece, a Gol, a Azul, né? E todas elas, dá mais ou menos assim, na média, uns 770 a 800 companhias aéreas comerciais. E em questões assim de aviões, como assim, o número de aviões efetivamente que existem em circulação são 23.600 aviões, tanto de PAX, que é avião de passageiros, quanto de CAO, que são aviões cargueiros. Não, entre os dois fazem esse universo de aviação que a gente conhece. Mas são vários milhões de voos por dia que a gente tem, né? É um mercado que eu não vou dizer assim que é o responsável pelo espalhamento, mas digamos assim, o motor da globalização que a gente tem hoje no
digamos, nesses dias é a indústria de aviação. Graças à indústria de aviação, a gente conecta os mercados, conecta os países para a gente poder desfrutar de manga e de mamão aqui na Alemanha, de poder enviar flores da Colômbia para os Estados Unidos, para poder viajar para a China em menos de 24 horas, né, são os responsáveis por grande parte dessa globalização. E essa é a interconexão aérea que existe hoje, esse nível de conectividade, fez com que o vírus do corona se espalhasse com uma velocidade muito alta, muito pouco imaginada, digamos assim. Há 50 anos atrás, o mesmo vírus com as mesmas condições não tivesse tido nem um quarto das chances que ele teve hoje, porque a gente tem um ritmo de globalização tão alto, tão forte na nossa economia, que acabou em questão de horas espalhando o vírus por vários continentes. E quase que não existe região que não esteja realmente isolada, certo? Eu tenho até alguns amigos médicos que eu consultei, né, pensei, as cidades menores, né, se eu falar, bom, mas se eu exemplo, se eu ir lá para Panambi, ou Erechim, né, que são cidades industriais, mas com uma população menor, eu tenho um risco menor. E o médico olhou para mim e falou: Nicolas, não, porque os hospitais hoje estão conectados, né? Digamos assim, para um atendimento de alguma coisa específica, muitas vezes os pacientes têm que ser trasladados para outros centros de saúde, para outros atendimentos que às vezes não se tem em lugares menores. Ou às vezes você tem um caminhão, um motorista que tem que entregar algum tipo de mercadoria, algum tipo de produto ou serviço para uma cidadezinha menor e mesmo assim acaba entrando em zona de risco. Então, não existe o isolamento como tal, não existe uma zona segura que fala que nunca vai chegar, porque sempre vai ter algum tipo de contato. E a indústria de aviação, o impacto que ele teve, isso aqui são números para mostrar como a gente é dependente, por um lado, e o risco que isso gera para a nossa indústria e para a nossa saúde. Uma coisa, isso pode ser utilizado como fim bom, como a gente estava fazendo, né, para gerar mais trabalho, mais conexão entre todos, e quando alguma coisa ruim acontece, também isso é um canal, uma via de comunicação. E infelizmente isso foi o que aconteceu. Quando os funcionários dependem desses números de faturamento que eu acabei de falar, bom, só a indústria de aviação, só a indústria digamos assim, de companhias aéreas, de funcionários, né, pessoas que estão trabalhando como capitão, como as aeromoças, as pessoas que estão lá nos counters, no check-in, tudo. Se a gente somar todos esses funcionários no mundo todo, esses representam 10,2 milhões de funcionários, tá? Nossa, 10 milhões no mundo é muita coisa, mas mesmo assim não parece tanto. Não? Só que você tem os funcionários diretos e você tem os funcionários indiretos que também dependem. Por exemplo, funcionários indiretos como manutenção de equipamentos, engenheiros, executivos, todos os que ajudam para puxar as malas, por exemplo, quando a gente vai num voo internacional, um voo nacional, né, para carregar e para descarregar, os que ajudam com a manutenção dos próprios aviões, para lavar os aviões, os próprios aeroportos, controladores aéreos, né, toda a equipe de civil que acompanha para isso, a polícia e etc, representa mais ainda do que os próprios funcionários. Tá? Então, a equipe de suporte representa 2,8 milhões. Fora isso, nós temos os trabalhos induzidos, os induced, né, que os induzidos representam 7,8 milhões, que são aqueles que tem uma loja no aeroporto, né, que vende flor, ou que vende chocolate ou lanches, ou são aqueles que têm uma empresa que aluga carros, ou é uma empresa que
que presta algum tipo de serviço dentro do aeroporto, né, os próprios estacionamentos, etc. Tudo isso representa para o mundo todo um aproximado de 7,8 milhões de funcionários. E o que mais está sendo impactado, né, o que é muito maior do que tudo isso junto, que eu acabo de comentar, é o turismo. Porque o próprio turismo, ele representa mais do que toda a indústria de aviação, mais do que todos os trabalhos diretos e indiretos e induzidos relacionados à aviação. O turismo aéreo, tá? Pontualmente, o turismo aéreo representa aproximadamente 36,7 milhões de empregos no mundo. Isso é muita coisa. Né? E vamos ser sinceros aqui. Quem que vai estar esperando viajar de avião nos próximos 3 meses ou 2 meses? Né? Quem que aquele que tinha uma viagem planejada agora vai fazer uma viagem? Provavelmente, digamos assim, se a pessoa quiser contribuir, né, ele vai dizer, bom, não vou cancelar, eu vou tentar adiar minha viagem até a situação melhorar. Mas tem muita gente que acabou entrando em pânico. Né, e muito do que estava planejado para ser feito, muito acabou sendo deixado por completo, né? Vou colocando aqui um exemplo concreto, o presidente da Lufthansa, que é a maior companhia aérea da Alemanha e uma das maiores do mundo, a Lufthansa tem 770 aviões comerciais e cargueiros que trabalham que são parte da frota da companhia. E hoje ele tem em operação pouco mais de que 5% desses aviões. O 95% da frota da Lufthansa está no chão, está parada, está estacionada em hangares, esperando essa crise parar para não acumular cada vez mais prejuízo. Quando perguntaram para ele como que ele enxergava, né, uma saída eventual de uma crise, ele falou: nada vai ser de uma hora para outra. Isso aqui vai ser relativamente gradativo até recuperar o nível anterior. Então, ele imagina que o número de passageiros globais, esse número que eu apresentei inicialmente, vai cair, mesmo a gente tendo uma vacina para o próprio vírus. Então, se anteriormente se voavam 4,72 bilhões de passageiros por ano, talvez um ritmo normal no futuro não vai ser esse ali, não. Vai ser um número menor. E as empresas vão se adaptar para esse número menor. Então, vai existir uma redução em todas as grandes corporações no mundo, uma redução de tamanho, porque os mercados vão diminuir, segundo a opinião desse CEO, né, vão diminuir de tamanho. E a companhia aérea esperava pelo menos abaixar em 200 o número de aviões em circulação. E isso é muita coisa, né? Fora que as empresas fabricantes de aviões são as que mais ficaram assustadas, bom, tem duas grandes que tem a Boeing e a Airbus, né, que são as maiores, e empresas de jatos de curta distância, que é a Embraer, né? Então, isso foi uma notícia extremamente difícil de aceitar, mas é uma realidade hoje. Voltando aqui para o próximo, então, 10,2 milhões, né, como eu comentei, os funcionários são operadores de aeroportos, lojas, comerciais, aluguel de carros, imigração, né, agentes de carga, Receita Federal. Depois, companhias aéreas, navegação, engenheiros, operadores, projetistas e controles aéreos e executivos. Muito bom. A gente está submerso dentro do que a gente chama de uma economia cíclica. Tá? Então, todos os mercados estão de alguma forma conectados uns com os outros, né? Quando eu vou comprar, aqui como você tem no slide aqui, vocês estão vendo, eu tenho uma geladeira. Eu vou comprar uma geladeira, essa geladeira precisa de um transporte. Esse transporte foi contratado por uma indústria, ou por várias indústrias, que fizeram a própria montagem, o desenho da maquinária, que foi contratado por uma série grande de fornecedores de componentes elétricos, de metais, né, de fabricação de chapas, de condutores, toda uma cadeia logística que, a sua vez, também foi contratado
por empresas globalizadas de comércio exterior que acabaram transportando isso no mundo todo, né? Então, o verdadeiro impacto dessa, digamos assim, a verdadeira consequência, a gente não chegou a ver nem a pontinha do próprio iceberg. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Ah, então tá bom. Sim, ouvindo. Queremos uma parada só porque... Então, voltando aqui, a gente não está vendo nem a pontinha ainda do próprio iceberg. E por quê? Porque no momento, a economia, quando ela roda, ela tem toda uma, digamos assim, um lastro por trás, desde o momento que começaram o pedido das ordens, até que foi desenhado o próprio produto, até que fez a montagem, até que foi fabricado, até que foi transportado, até que foi colocado na loja, até que foi vendido. Então, tudo isso tem um lead time que muda muito de indústria, de setor para setor. Cada um de vocês deve conhecer alguns, em alguns setores mais, outros em outros menos, mas tem uma demora, né, até sofrer efetivamente o próprio impacto. E vem aqui a mesma pergunta, né, que fez para quem tinha pensado numa viagem. Quem precisava de comprar um carro novo, né? E ia pensar, não, esse 2020 vou comprar um carro novo, porque tenho dinheiro, porque eu posso financiar, porque eu tenho um trabalho estável. Vocês comprariam? Né? Ou seja, vocês entrariam agora no risco? Então, quem ia comprar um carro, provavelmente ia não, talvez vou dar mais uma segurada. Quem ia comprar uma casa, a menos que não seja uma coisa de extrema necessidade, mas bom, talvez eu consigo esperar um pouco para ver como que vai passar. Quem ia comprar uma geladeira, a menos que a geladeira dele quebre e não tenha conserto, quer dizer, que não posso chamar um mecânico para trocar a peça, vou dar uma esperada. E assim com tudo. Então, o verdadeiro impacto não foi sentido com o início do corona na China, nem com essas 3 semanas ou essas 7 semanas atuais que estamos sofrendo de blackout, né? O verdadeiro impacto vai começar a se sentir a partir de agora, que vai ser as empresas tentando voltar ao normal, mas o consumo não estando na faixa normal, porque o consumo deu uma esfriada tão forte que até a gente retomar essa própria confiança, vai demorar até as empresas poder voltar a fabricar, poder voltar a colocar as peças em ordem, poder voltar a colocar a fabricação em dia para poder voltar a vender. E esse lead time, essa demora, digamos assim, que a gente está sentindo, é o efeito chicote da economia cíclica. E é o que nós estamos sentindo. Então, eu tive essa semana, incluso, uma reunião onde a gente estava conversando, não, mas daqui a pouco estamos tentando, né, antecipar, daqui a pouco vai reativar isso, ou vai começar, né, o Brasil volta agora com as fábricas a partir do dia 11, etc, né, ele fala, não, mas a gente está começando a sentir queda de novo da China, que a China já saiu da coronavírus. Então, China está produzindo menos. Está produzindo menos porque não tem consumo. E a China, até produzir, até embarcar, até chegar, são 60 dias. Então, essa economia cíclica vai fazer com que todo esse período se estenda, provavelmente, em todo esse 2020, e talvez um pouco além sobre isso. Né? Isso a gente está falando um pouquinho mais de especulação de novo, mas o fato é que a nossa economia ela sofre um lead time muito grande por causa das distâncias, né, e da conexão que a gente tem entre os diferentes países e os diferentes centros globais de produção. Os impactos em curto prazo, então, isso é referente a esses primeiros slides, então, a gente são referentes aos fatos relevantes atuais, né, da economia. Vamos agora no curto prazo. O que isso significa para as empresas? Bom, primeiramente, o indicador global que representa o poder de compra, né, dos países e a saúde financeira deles é o PIB. O PIB europeu tem hoje uma estimativa de queda entre 7% a 20% negativo.
São valores realmente nunca antes vistos por nenhuma economia aqui na Europa. Nenhuma economia teve uma queda de 20% nos últimos 20 anos aqui de mercado comum europeu que existe já, né? Nunca se viu uma queda de 20%, mas isso é uma breve previsão, por exemplo, para países muito críticos como a Itália. A Alemanha espera uma queda da renda, uma queda de poder de renda do povo aqui que vai poder comprar de mais ou menos 40%. Então, aquele que ganhava 1.000 euros por mês aqui na Alemanha está esperado em ter uma renda de 600 euros, tá? Uma queda de 40% na renda atual. Tá? E essa queda de 40% ele vai ser distribuído, né, em diferentes setores. Em alguns setores você não pode consumir menos, porque, por exemplo, alimentos, produtos médicos, né, muitos têm uma elasticidade da demanda muito curta, né? Então, aquele que precisa remédio contra a diabetes vai continuar comprando. Aquele que precisa de antibiótico vai continuar comprando. Isso não muda, né? Isso tem uma elasticidade muito baixa. Agora, aquele que comprava o último iPhone, né, o último relógio, ele vai pensar realmente duas vezes, será que eu compro esse ano ou vou esperar o ano que vem? Então, dependendo da demanda dos produtos, isso vai ter um impacto nas compras. Então, as empresas já se estão ajustando e pensando como que vai ser o impacto na própria renda delas. Né? Em fevereiro, a Alemanha é um país extremamente exportador, né? Então, as empresas aqui na Alemanha exportaram mais ou menos um valor FOB de 109 bilhões de dólares e importaram um valor de 88,5 bilhões de dólares de volta, deixando um saldo de quase 20 bilhões de dólares de balança comercial positiva. Né? Todo país procura sempre que sua balança comercial seja positiva, é o segredo do sucesso, dizem muitos. Isso vai ser, esses números que eu acabei de apresentar, digamos assim, no slide anterior, você simplesmente pode fazer um alinhamento com esses números aqui. Então, isso vai ser o impacto que a Alemanha vai ter, né, na receita, né, para exportação e para importação. A mesma coisa pode se esperar para países que compram da Alemanha. Então, o Brasil comprando 5 bilhões de dólares FOB da Alemanha por mês, pode esperar uma redução dessas compras em torno de 7 a 20% a menos. Né? Então, é realmente bem crítico quanto as empresas estão se ajustando para quê? Para fazer uma redução do tamanho da empresa de 7 a 20%. Então, aqui tem medidas econômicas que foram adotadas pelo Ministério da Economia, onde se deu um benefício, né, de créditos e de abaixar as cargas, os encargos sociais, né, as cargas de impostos trabalhistas, e o governo está pagando parte dos salários dos funcionários. Fora essa questão de redução de tamanho de empresas, que todas elas estão adotando, a maioria delas já está numa política de reduzir o quadro delas, as empresas apostaram muito na parte de digitalização, né? Então, tanto a Google, né, como a Amazon, como a Facebook, né, a Microsoft, a Apple, começaram a ter um boom muito forte na integração de plataformas digitais. Então, os primeiros dias foram um pouco caóticos, porque todas as empresas lembraram, nós podemos trabalhar online. Então, não foram tão estáveis, né? Tiveram alguns cortes, algumas coisas que nunca aconteceram, por exemplo, um corte na plataforma de Microsoft, né? Office 365, né? Que trabalha 100% cloud. Teve tanta empresa, tantas pessoas que falaram, não, vamos mandar todo mundo trabalhar de casa, que teve um impacto. Mas eles pensaram, com essas semanas que estão passando, já se perceberam, nós realmente podemos trabalhar dessa forma, em forma remota. A gente pode deixar de alugar um espaço tão grande para as empresas para alugar espaços menores. Os funcionários até acabaram aumentando a produtividade, né? Isso é o que a maioria das empresas falaram. Mas
o ponto interessante aqui não foi isso, senão que as empresas começaram a conectar os seus fornecedores e seus clientes com as plataformas digitais. Isso foi a verdadeira surpresa. Porque até o momento, não. Até o momento você trabalha de uma forma tradicional. Quando viram, realmente, o meu cliente, ele também teve que ir para casa, porque não tinha outra alternativa, daí também teve que começaram a trabalhar de lá. Daí começaram a ter, eu disse, bom, você com que sistema trabalha? Eu trabalho com o Teams, por exemplo. E o Teams subo todas as faturas, todos os documentos que eu compartilho internamente. Fala, eu também tô. Vamos criar um canal desculpa, vamos criar um canal de comunicação. E criar um canal de comunicação com o próprio cliente, onde a gente comunica como se fosse um Skype, né, com troca de dados, troca de documentos, tudo em forma digital, e a atualização quase a tempo real. Então, as empresas começaram realmente a estar mais conectados do que nunca com seus funcionários, com seus fornecedores e com seus clientes ao mesmo tempo. Começaram a encurtar um pouco os prazos de decisão, a tomar a decisão, né? E falaram, realmente não preciso de ter uma presença física para imprimir documentos ou para assinar documentos, a gente pode passar tudo isso de forma digital. Foi uma transição forçada, mas em muitos dos casos foi extremamente bem sucedida. Por outro lado, se otimizou os recursos que as empresas tinham. Então, toda empresa que passou pela crise sentou em algum momento durante essas semanas falando, bom, nós temos um custo operacional, né, para trabalhar de 100, mas agora, com toda essa crise, com isso, com outro, nós precisamos abaixar. E vamos abaixar em quanto? Não sei o que dei, mas a gente tem que abaixar de alguma forma. E sentaram a ajustar as contas, né? O famoso, não vou dispensar pessoal, funcionários, mas preciso abaixar aqui. Vamos ver aqui, negociar esse contrato aqui. Vamos deixar de comprar isso aqui. Isso aqui a gente estava comprando e não precisava. Vamos fazer todo o que é clássica otimização de recursos. Isso teve, em média, nas empresas, já por um estudo feito, melhoras de custos de 15% a 20%. Só com essa situação forçada, né? E, por outra parte, a própria redução de custos operativos, porque os funcionários que estavam indo para as empresas acabavam gastando o seu tempo, né, até chegar na empresa, até operar, depois voltar, né, custo de transporte, um monte de coisas que estão envolvidos. E agora não tem que subir no carro, não tem que subir no trem, não tem que fazer nenhum percurso para chegar onde eles estão trabalhando, eles começaram a trabalhar completamente em forma remota e digital, como também as empresas. Isso como segundo ponto, e o último ponto dos aprendizados foi o que a gente chama aqui o Revenue Cycle Management, né, que é o faturamento. O que começou a se sentir nas últimas semanas é a questão de pagamentos. Tá? Os pagamentos que normalmente você tem um ciclo de pagamentos ajustado para a empresa, que é quando, conforme os créditos que você vai dando e os créditos que você recebe também dos seus fornecedores, você ajusta o fluxo de caixa para ter uma continuidade e poder financiar as suas atividades. Quando começam a ter quebras no ciclo de pagamentos, isso gera uma bola de neve. A primeira empresa que deixa de pagar a outra fala, poxa, eu ia pagar, mas é melhor vou dar uma segurada. Daí você recebe o primeiro e-mail, não consigo transferir teu dinheiro por causa do coronavírus. Fala, tudo bem, mas o banco está funcionando. Não, veja bem, mas aqui não sei o que, né? Aí começa com um, e depois aquele que você vai receber do teu cliente, e acabou não, aí você tem que pagar, por exemplo, o teu aluguel. Você fala para teu dono, né, e fala, desculpa, eu não consigo pagar porque meu cliente não me pagou. E aí o dono também percebe, puxa, eu não estou recebendo do outro, então não vou pagar tampouco, vou segurar o caixa que eu tenho aqui. Daí o outro fala, não, e isso gera uma bola de neve, era uma sequência extremamente rápida, né? Tão rápida que começam a ter o que a gente chama de
gerenciamento de risco na cadeia de pagos, né? Então, você começa realmente a acionar os teus clientes com prazos anteriores ao que você tinha acordado normalmente. Fala, puxa, eu sempre teria um prazo para pagar de crédito de 5 dias, né? Ou de 10 dias, 15 dias, agora eu vou te dar 5. Agora não, agora, a partir de agora você tem que pagar à vista. E fala, mas eu sempre tenho uma relação de confiança. Como que agora eu pago à vista? Não, porque meus outros clientes não estão pagando, então você não vou arriscar com você tampouco. E você acaba trocando os seus contratos para contratos à vista. Ou entra um cliente novo, fala, ótimo, cliente novo, mas pagar à vista. Se não pagar à vista, não tem produto, não tem serviço. E isso acaba tendo uma roda de impacto econômico extremamente forte. Então, o que aconteceu aqui? O terceiro aprendizado, as empresas saíram correndo para quê? Para procurar dinheiro, porque estavam sem caixa. E o governo saiu para quê? Saiu falando, vou dar crédito para todo mundo, né? Para não deixar quebrar ninguém, porque a ideia aqui é não deixar quebrar ninguém. E isso é uma estratégia muito curto prazo. Tá? Você pode dar dinheiro, então acabaram dando empréstimos aqui a 1% ao ano. 1% ao ano para as empresas. E cifras assim, realmente muito altas. Só que é dinheiro que você entra dentro do caixa, mas se não estiver bem administrado, se você não administrar os recursos de uma forma eficiente, é dinheiro que entra e sai. Realmente não é. Você pode pegar um empréstimo para manter seus custos por quanto? Por 3 meses, por 4 meses, mas se não tiver uma administração eficiente, não tem continuidade. Então, o que a gente tem que ter aqui é uma diligência muito boa, muito correta sobre o que a gente vai fazer com essa crise, né? O governo, ele dá subsídios e ele dá dinheiro, mas esse dinheiro não vem do próprio governo, ele vem das próprias empresas e das próprias instituições que fazem a economia girar, certo? O governo não é o dono, nem é uma fonte de produtiva, é uma fonte de administração. Né? Então, dizer que eu te dou, que o governo me dá 1 milhão de euros, ou 1 milhão de reais, não é real, porque esse dinheiro vai sair de onde? Vai sair de impostos que todos nós estamos pagando atualmente. Vai sair de impostos que nós pagamos para o governo, que esse dinheiro a gente vai ter que pagar no curto, meio e longo prazo, de volta. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer e que as empresas estão fazendo é utilizar esse benefício que está sendo se dado agora para as empresas e para as pessoas da maneira mais conservadora e mais eficiente possível. Não? Ser diligentes com essa decisão. Nunca a pessoa poderia pegar um crédito agora com um subsídio e falar, não, então vou me comprar agora aquele carro especial que eu queria comprar, ou aquela casa bonita, não dá. É num momento de crise você tem que ser condescendente com o que está acontecendo. Muito bom. Então, agora isso referente aos aprendizados, né, que foram basicamente 3, a questão da integralização, né, das plataformas digitais, a otimização dos recursos, e o ciclo de pagamentos. Então, agora eu vou tentar de finalizar brevemente agora com os 4 cenários que eu preparei para vocês, ok? 4 cenários que eu queria mostrar para vocês dar uma pensada. Tá? Então, vamos pensar o primeiro cenário. A nossa economia, depois dessa crise agora, a gente volta ao normal e começa a entrar num ritmo de aquecimento de novo, aquecimento econômico, né? Quer dizer, todos os mercados continuam crescendo, procurando taxas, continuam, né, do jeito que estava antes, procurando taxas de crescimento a um nível exponencial, não tem freio, né? Tem um desespero por crescimento, por ganhar cada vez mais, né, sem prestar atenção às mudanças climáticas, né, os transportes internacionais cada vez mais rápidos, mais poluentes, mais massivos, né, os centros de produções em uma forma gigantesca, e uma búsqueda incansável por recursos naturais, né, quase que roubando de um do outro, até um ponto onde
começa a perder-se aquele valor, aquela identidade de mercado, e essa ensinança, digamos assim, esse vírus que passou pela gente, a gente acaba simplesmente esquecendo e vamos focar realmente no próprio crescimento e no egoísmo dos negócios, certo? Que cada vez temos que vender mais, temos que fazer mais, temos que crescer, 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 até um ponto isso aqui pode chegar ao que a gente chama de um colapso de economia. Um colapso de economia onde não aprendemos nada com tudo o que a gente fez, sino pelo contrário, a gente sempre acreditou que todos os recursos eram eram infinitos, né? Nada ia ter, nada ia acabar, a gente ia crescer, 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 e procurando o nosso próprio egoísmo capitalista, digamos assim, né? Em cada uma das indústrias, até chegar no próprio colapso, que a gente está meio que não estamos vivenciando hoje um colapso, mas estamos vendo um freio, né? E até onde a gente simplesmente acaba com a própria conectividade, né? Global. Então, esse como se fosse um lado, né? A gente continua por esse vetor. Um cenário diferente. Um cenário diferente eu chamei de um cenário verde, Green Period, onde a gente sai desse coronavírus e pensa, não, ok, realmente nós percebemos que a gente tem um risco muito grande, um compromisso muito grande com os outros países, né? Porque o que um faz acaba espirrando para o outro, né? Espirra a China, a gente fica doente. Então, começa a ter uma cooperação muito mais avançada, né, entre os países. Então, a gente começa a trabalhar num planejamento urbano eficiente, com centros de controle, com centros de tratamento, né, com transportes sustentáveis que acabam tendo digamos assim, uma emissão de carbono, de CO2 muito baixo, controle dessas emissões, uma transparência dos mercados internacionais, digamos assim, um apelo social para a gente cuidar de nossa, digamos assim, de nossa terra e de nossos países e de nosso planeta de uma forma muito mais saudável e controlada, sem deixar do lado, digamos assim, a importância da troca comercial, mas com uma regulação e com um foco muito forte no meio ambiente. Porque, no final das contas, isso acaba sendo uma consequência de descuido sobre o meio ambiente também, né? Então, aqui a gente enxerga um cenário onde, bom, esse coronavírus nos deixa uma perspectiva, vamos ser mais conscientes com o nosso planeta, vamos ser mais verdes na forma de trabalhar, vamos ser mais justos e mais corretos na forma como a gente transporta, e com as emissões de CO2 que são feitas. Em outras palavras, aqui, vamos viajar menos de avião, por exemplo, né? Muito bom. O que é o outro cenário, outra possibilidade? Um cenário muito triste, um cenário de guerra, tá? Um cenário onde a gente não vai atrás de um aquecimento econômico, né, como era o primeiro cenário, senão onde a gente começa a criar bloqueios. Então, começa a ter um protecionismo extremo dos países por causa do coronavírus. Então, fala, não, esse coronavírus nos afetou tanto que nós não vamos importar nem exportar mais. Não vamos deixar ninguém mais sair do país. A gente vai controlar cada pessoa, cada ser que entra e que sai, porque o meu território é o mais importante do mundo. Vamos criar barreiras e muros que fechem nossos países. Vamos criar esses muros de Berlim, que vão fechar nossos mercados. Vão começar a ter mercados estagnados, guerra por recursos naturais, onde vai faltar água, onde vai faltar carne, onde vai faltar legumes, onde vai faltar os produtos essenciais que hoje nós consumimos como planeta, onde uma intervenção militar é obrigatória para poder manter a pouca ordem que nos queda dentro do próprio país, e um aumento absurdo da marginalidade e da diferença de classes entre as pessoas. Um cenário muito ruim que nos deixa pensando realmente se fechamos tudo o que nós temos, se
bloqueamos todo e nos concentramos unicamente no ponto onde a gente está sentado hoje, pode gerar um clima de caos e de guerra nunca antes visto, né? Que nos deixa também pensando e que a gente tem que deixar um pouco a nossa imaginação voar, né? E por último, eu coloquei aqui o último cenário, que eu sou talvez eu sou mais partidário pessoalmente, né, o que eu acredito que eu gostaria, talvez, que seja nosso cenário perfeito, onde existe um livro muito bom de um autor alemão chamado Small is Beautiful, né, onde aqui a gente propõe soluções regionais, né, onde existe uma mudança de recursos naturais, mas a gente acaba focando as nossas economias nas próprias regiões. Então, a última moda, realmente a última tecnologia é a impressão de 3D digital, né, de tecnologias de 3D, onde a gente não precisa de ter grandes empresas globais de produção em massa que acabam fornecendo o mundo todo, senão a gente pode acabar morando e comprando nos próprios mercados. Por exemplo, eu não preciso de comprar uma bicicleta feita na China, senão que eu posso começar a comprar da pessoa que fabrica as próprias bicicletas digamos, dentro da minha região, dentro do meu bairro. Eu não preciso de comprar tomates que vêm dos Estados Unidos, nem aquele vinho especial que vem da África do Sul, senão que eu posso realmente comprar produtos mais regionais, ser um pouco mais condescendente com a minha economia regional, né? Parar de fazer viagens desnecessárias que gastam realmente nosso tempo, aumentam nosso risco e consomem nossos recursos, ser muito mais eficiente com a própria reciclagem, né? E que esse tipo de cenário, a gente chama as economias regionais têm uma importância muito boa, porque a gente dá valor ao que é realmente nosso, né? E não por isso a logística, o supply chain deixam de existir. Pelo contrário, nesse cenário, a gente acaba dando muito mais importância para o desenvolvimento tecnológico e intelectual das próprias regiões, as economias regionais, né, que acabam ganhando cada vez mais força. E não necessariamente aquele que fabrica bicicletas, voltando ao exemplo, atrás da minha rua, necessita competir com um fabricante de bicicletas que fica do outro lado do mundo. Isso não é o mais saudável dentro do próprio comércio, né? O mais saudável é a gente manter um equilíbrio entre todos nós, né? Um equilíbrio sustentável com nossos recursos, com o que nos rodeia, e que nos dê uma diversidade muito boa sobre as possibilidades que nós temos, né? Então, a ideia dessa regionalização das empresas é que existam diferentes polos industriais distribuídos em empresas e que esses polos industriais abasteçam unicamente aquelas regiões industriais, que não tenham mais aqueles mega monopólios que só focam em produzir mais e mais e mais em massa, senão de fazer menos, né, e com mais qualidade, né? Esse é o cenário talvez mais bonito e mais ideal desses quatro que eu apresentei aqui, para deixar aquela mensagem de que não precisamos nem fechar, nem precisamos aquecer a economia até ela explodir, nem precisamos entrar em guerra, só precisamos focar-nos um pouco mais no bem-estar de nossa própria comunidade e protegê-la, né? Porque quem protege a comunidade são os próprios moradores da própria comunidade. E em função disso, a gente irá abrangendo cada vez uma responsabilidade, uma resiliência maior com que nos rodeia. Eu não tenho que curar o ébola na África se eu posso ajudar a quem está aqui do meu lado. Eu não preciso comprar uma bicicleta da China se eu preciso comprar daquele que fabrica do meu lado. Sempre que eu seja, digamos assim, eu tenho que ser racional com as minhas decisões, né, e com os recursos que eu tenho à disposição. E dessa forma, eu não preciso de um país gigante, digamos, como é o Brasil, que tem 27 vezes o tamanho da Alemanha, para abastecer ele de recursos naturais. Eu posso ter um país bem pequenininho que também consiga ser autossuficiente com as coisas, né? E que exista, claro, essa troca internacional, mas em formas bem diferentes do que a gente está sendo hoje, com trocas mais justas e com
maior igualdade entre a conectividade das regiões, né? A especialização sempre é bom, existe desde o momento que nós criamos o conceito da economia, o conceito de especializar, mas não por isso eu tenho que bloquear as outras indústrias. Não por isso eu tenho que fazer quebrar a indústria têxtil, nem fazer quebrar aquele que fabrica lápis de cor, né? Então esse é um mundo talvez um pouquinho mais justo e um pouquinho mais regional. Quem se interessa por essa ideia e por essa imaginação, né, que está aqui, leia aquele livro que se chama Small is Beautiful, que é realmente muito bom. Bom, eu falei quase que ininterruptamente, espero não estar todos dormindo aqui. Vou voltar aqui na nossa tela aqui. E espero que vocês tenham gostado um pouco. Professor, me permita retomar no chat ali, porque acho que tem alguns questionamentos que são pertinentes aí, que o pessoal vai querer finalizar a nossa palestra online aí com a resposta e com o teu ponto de vista. Ok. Deixa eu procurar aqui, que tem alguns perdidos aqui. O Edgar perguntou com relação a viagens de negócio. Sempre foi muito comum empresários e empresas se reunirem presencialmente para poder viabilizar fechamento de negócios e reuniões dos mais diversos assuntos. Ele perguntou, com a mudança da cultura e utilização de videoconferência, podemos considerar uma perda permanente? No teu ponto de vista, professor, com relação a viagens de negócios, a aproximação e networking de empresas parceiras, o que pode estar por vir aí com esse novo aprendizado que a gente está tendo agora com as conversas remotas? É uma boa pergunta, Edgar. Olha, realmente as empresas têm percebido de que muitas coisas não precisam você estar pessoalmente lá para poder resolver, né? Realmente isso nos deixa com a cabeça aberta e falar, realmente existem outras soluções, né? Outras soluções digitais. Eu acredito que não vai ter um bloqueio para todos os encontros, né? Acho que vai continuar acontecendo pontualmente. Por exemplo, eu sou muito a favor das feiras, né? Feiras e exposições e eventos que aproximam muito as empresas e aproximam muito as pessoas. Eu acho que isso talvez não acabe, isso continue. Agora, algumas políticas de empresas sobre estar presentes, né, no momento de decisão, eu acho que legalmente vai mudar muito no seu marco jurídico, para que não precisa ter duas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, assinando o mesmo contrato para ter validade jurídica, por exemplo, né? Isso já se está falando aqui, de que quando eu vou fechar agora uma compra ou um negócio internacional, alguma coisa, antigamente onde você precisava notariado, onde você precisava compra de um imóvel, né? Você precisava de presença física, hoje está se deixando de requerir essa presença. Então, em parte, isso vai ser cancelado, a gente vai deixar de viajar muito. A previsão, como comentei, né, com as companhias aéreas foi de abaixar mais ou menos pelo menos 20%, 30% o número de viajantes daqui para frente, para sempre, né? Como que vamos deixar esse frenesi, essa necessidade de viajar. Talvez seja um pouco mais, um pouco menos, mas com certeza as empresas vão pensar duas vezes antes de viajar, e a própria essas pessoas, né? Eu acho que hoje estamos numa situação de realmente, se querer viajar de novo, você pensa duas vezes, será que eu subo um avião mesmo? Será que eu vou lá até a China ou vou até lá até os Estados Unidos para fazer aquilo? Eu diria que 30%, 20% a 30% ou menos de viagens vai ter, mas vai continuar existindo. Bacana, professor. Obrigado pelo esclarecimento. Edgar, acredito que tenha sido bem esclarecedora a resposta. O José Sidney está perguntando, professor, claro que foi citada a indústria, quais os ramos que vão sofrer mais impacto além da indústria e quais, na tua opinião, professor, vão obter e colher frutos positivos?
aqui, ó, os que terão resultados positivos imediatos. Imediatos, ok. Além da indústria, quais setores vão sofrer mais e quais estão obtendo resultados positivos imediatos? O José Sidney está perguntando. Muito bem. José, eu acho que tudo que a indústria, por exemplo, a indústria de primeira necessidade, ela tem um impacto menor durante a crise, ou quase que até em algumas situações pode sair se beneficiada em muitas questões. Então, a primeira necessidade são todas né, as indústrias relacionadas aos alimentos, indústrias relacionadas aos equipos médicos, aos insumos, à medicina, e indústrias de ensino, indústrias intelectuais, né? Tudo aquilo que realmente são primeira necessidade para nossa sociedade. Elas não são impactadas com isso, elas continuam com um ritmo muito bom, né? Indústrias que são de consumo, mas que não é um consumo de primeira linha, né? Como que são produtos e serviços que a gente pode controlar com o tempo qual que é a nossa necessidade, eles são um pouco mais impactados, dependendo do grau de valor agregado daqueles produtos ou serviços. Então, os serviços de um valor agregado mais alto acabam sendo normalmente mais impactados do que serviços de valor agregado um pouco menores. A maior o valor agregado, talvez maior o impacto, mas numa relação não tão direta. E por último, realmente os mais impactados são aqueles que são produtos de luxo ou investimentos de longo prazo. Isso que mais medo dá. Pelo simples motivo de que nossa economia ela não se baseia no que a gente faz hoje, senão no que a gente vai fazer amanhã. Então, quando a gente faz um projeto, né, os investimentos são pensados daqui o que vamos receber daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quanto maior seja a janela de planejamento desses investimentos, mais serão impactados com isso, né? Então, vamos traduzir isso em exemplo prático. Se tinha pensado a compra de uma fábrica, de uma empresa para se instalar no Brasil, ia se recuperar esse investimento em 15 anos, essa fábrica provavelmente não vai vir. Agora, se você está falando sobre um investimento de uma empresa que estava comprando uma máquina, e esse investimento ia se recuperar em um ano, isso provavelmente vai acontecer. Né? Então, assim, quanto maior o prazo de planejamento, pior pior vai ser o impacto. E, por outro lado, a questão de produtos de luxo, né? Logicamente, aquele que ia pensar se ia comprar um apartamento, um loft na ilha de Nova York, né? Hoje, eu acho que todas as imobiliárias estão paradas, né? E esse é um grande problema, a questão imobiliária, porque as indústrias dependem muito da indústria imobiliária e muitos dos produtos que hoje existem graças à estabilidade, né? essa segurança que sempre nos deu, né? Que nunca ouviu falar, invista em tijolo, que tijolo é sempre bom. Mas se o tijolo deixar de valer aquilo que vale, daí as próprias coisas que nós compramos deixam de valer tanto quanto a gente pensava. É uma questão que até dá um pouco de medo de pensar. Mas assim, eu teria essa relação em função do valor agregado do produto e do prazo de investimento. Perfeito, professor. Eu acho que o pessoal tem muito de informação a absorver do conhecimento que você tem aí durante essa trajetória profissional, não somente aqui no Brasil, mas em todos os países que você atuou. Se me permitir, eu compartilho com o pessoal o teu contato para que esclareçam mais dúvidas posteriormente. Eu acredito que a gente pode viabilizar, sim, outras oportunidades para conversar de outros diversos assuntos sobre logística internacional, supply chain, negócios. É bom para o público brasileiro poder ouvir de alguém que está morando fora do território nacional algumas perspectivas de negócios e algumas outras possibilidades. Eu creio que o nosso diretor Alexandre provavelmente queira falar mais alguma coisa em agradecimento ao teu tempo, à tua palestra. Fica aqui também o meu agradecimento da equipe comercial Obrigado. E da equipe Exip Internacional como um todo. Obrigado. E muito provavelmente o Alexandre vai querer dar uma palavra agora. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado.
Obrigado, Gustavo. Gostaria de registrar também a presença aqui do nosso diretor-geral, aqui na nossa live, Padre Ari João Hertal, né? Padre Ari Hertal, se o senhor quiser fazer uso da palavra também, seria um prazer ter o senhor aqui conosco. É só abrir o microfone e a gente já passa a palavra para o senhor também. Muito importante aí, hoje temos o prestígio aí de um cenário internacional bastante interessante. A gente quer agradecer também as outras unidades da ISIC Internacional que estão conectadas, aqui os nossos parceiros de Foz do Iguaçu, Rio do Sul, Santa Catarina, Porto Velho, a região da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, nós temos o pessoal de Garibaldi, aqui o pessoal de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, que é a terra da Tramontina, né? E muita gente aqui de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente aqui também, e as unidades da ISIC Internacional, aí de Madrid, Barcelona, Valência, Saragoça, Pamplona, Bilbao e etc. Aliás, Nicolás, você tem que dar um pulo lá para conversar com o pessoal, hein? Aproveita lá. Não sei se você está na sua agenda já, mas dá um pulinho lá para mandar um abraço para os nossos amigos da ISIC Internacional. Nicolás, mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi excelente, né? A gente não esperava menos de você, ser um gestor de mão cheia, né? Que o mercado assim, cientificamente falando, o Nicolás de Oliveira é disputado à tapa pela concorrência, né, pelas distintas empresas. Então, é um profissional de primeira linha, a gente pode perceber justamente com a serenidade, a tranquilidade com que você trouxe, a organização também que você trouxe, ou seja, foram números muito claros, muito objetivos, e os 3 possíveis cenários. Com certeza nós iremos numa dessas linhas ali, né? Uma das máximas que eu sempre gosto de repetir é que tempos duros criam pessoas competentes. Pessoas competentes trabalham duro, né, e acabam criando tempos mais fáceis. E, às vezes, os tempos fáceis criam pessoas mais débeis que acabam nos jogando de volta em tempos duros novamente. O mundo tende a ser cíclico, né, são 2 lições que a gente aprende disso, né? O mundo tende a ser cíclico, e a outra grande lição é que a gente tem que saber que tipo de pessoa nós seremos durante este período, né? E eu gosto de dizer assim que não é um tempo difícil, é um tempo desafiador, né? E uma máxima que eu sempre gosto de repetir também é de que, né, nós não estamos num momento, né, de oportunidade, necessariamente falando. Crise não é momento de oportunidade, crise é momento de desgraça. Crise só é momento de oportunidade para quem está preparado, e quem justamente busca as oportunidades. O sucesso é justamente isso, né? É a junção da oportunidade com preparo, né? E é justamente isso. E você demonstrou isso para a gente muito bem aqui, professor Nicolás. Muito obrigado mais uma vez, tá? O Padre Ari aqui está desejando uma excelente experiência de temporada na Alemanha aí para você, tá? De coração, o que toda a família ISIC deseja para você aqui. A gente não parou, né? Nesse momento está todo mundo aqui com a sua mascarazinha, né? Quando a gente sai de casa, aí está tudo personalizado, você vai para o corredor. Eu estou sem máscara aqui porque estou fechado na minha sala, mas saindo daqui, está todo mundo fechado desse jeito. Não sei, a mesma coisa está acontecendo aí na Alemanha também, Nicolás? Sim, a partir dessa semana é obrigatório o uso da máscara. Então, para isso, no mercado e para comprar qualquer coisa numa lojinha precisa de máscara, e a partir de 3 anos de idade. Eu tenho um filho, Alexandre conhece, né? A Otto tem 3 anos. Conheço. E a gente fez uma mascarinha de Spider-Man para ele também poder ir de máscara. Mas sim, a partir dessa segunda-feira, todo mundo de máscara aqui também. Perfeito, Nicolás. Felicidade para você e para sua família, tá? Amanhã aqui é feriado, não sei se é ali também, né? Tá, mas bem. A gente vai continuar trabalhando e conectado online. Um grande abraço para você e para sua família, tá? Muita felicidade aí na sua vida pessoal e sucesso na sua vida profissional, porque você merece. Amém. E obrigado pela generosidade aí, tá? Ok. Um abraço. Tchau para todos os amigos que ficaram conosco até agora, tá? Um grande abraço. E a gente avisa vocês aí da próxima live do professor Nicolás. Ok. Obrigado a todos. Um grande abraço, bom feriado. Obrigado. Tchau, tchau.